Nós vamos agora então fazer uma meditação juntos. Gostaria só de lembrar, antes disso, dedicar para uma amiga nossa que tem um projeto muito bonito junto com... São dois amigos, são dois médicos. Ela se chama Paula Mutti e ele se chama Rohir. E eles têm outras pessoas juntos, a Elikana e outros estão participando junto também. Porém, são eles dois principalmente que escreveram um projeto do ponto de vista, seguindo todos os padrões científicos para fazer pesquisa sobre o benefício da prática da autocura. Então foi feito toda uma preparação desse estudo, feito principalmente sobre, nesse caso, esse primeiro nível, vai ser feito esse estudo em alguns países diferentes, vamos ver se a gente consegue fazer ele aqui no Brasil também. Mas nesse momento a fase se passou já de escrever o projeto, ser aprovado pelos vários departamentos na Itália, já passou por toda essa aprovação, que não é nada tão simples assim também. E também vai estar recebendo está entrando também não chega a ser exatamente um patrocínio, porque não vem com dinheiro, mas vem com uma aprovação não sei agora como chama isso em português, uma cátedra, na universidade existe uma cadeira universitária, se chama? Existe esse departamento na Universidade de Gênova, que é essa cátedra, como chama em português, cadeira que se chama, né? Cadeira universitária, que é sponsorizada pela Unesco sobre etnomedicina. E, na verdade, eles também estão dando apoio sobre o estudo sobre a prática da autocura, enquanto, segundo eles, a prática da autocura entra dentro do que é chamado de etnomedicina. Então, quando a gente fala sobre o processo da cura também, a meditação ela é um processo de cura que existe. Que, na verdade, quanto maior for a nossa capacidade de ter controle no sentido de poder direcionar a nossa mente, lembrando que a mente não é apenas a parte conceitual. Quando a gente pensa na mente e direcionar a mente, a gente tem que pensar no corpo inteiro. Então, são as emoções, são os sentimentos, é tudo junto. Quanto mais a gente souber direcionar isso, isso tem um poder de cura muito grande para nós também. Então, e eu tive conversando com o responsável dessa parte da universidade, um antropólogo, uma pessoa muito interessante, e ele, falando sobre toda essa parte dessa assim chamada etnomedicina, muito interessante, e onde explicando, desde o ponto de vista deles também, a prática da autocura entra totalmente, e a própria meditação como um todo parte desse processo de cura também, né? Então, isso não quer dizer que a nossa prática de meditação deve estar aí para substituir os remédios ou os tratamentos. Porém, dentro do nosso próprio processo de cura, dentro de qualquer doença que seja essa, física, mental, a meditação ajuda bastante também. Então ela deve ser vista como um exercício, um remédio a ser tomado, um exercício a ser feito várias e várias vezes, né? Não, só lembrei disso, queria dedicar para Paula Mutti, que eu recebi um e-mail dela antes falando que recebeu um patrocínio pequeno, mas importante, mais significativo também. E vai ser feito esse estudo na Itália junto com o Instituto de Tumores de Milão, e principalmente com pacientes que já tiveram câncer e curaram do câncer, né? E aí, importante porque eu acredito que um estudo feito com toda a seriedade necessária para um estudo científico, nesse mundo no qual a gente vive, quando algo é provado cientificamente, vale mais do que a nossa própria experiência, quase, né? Então, eu acho que isso também tem uma importância dentro disso, né? E lembrando só, então, que a meditação, a gente vai fazer agora uma meditação principalmente direcionada ao desenvolvimento da nossa concentração, que é o que a gente está tocando hoje. Mas lembrando que, uma vez que a gente desenvolve a concentração, isso é um instrumento. Aí a gente vai ter que meditar, a gente vai se familiarizar no objeto de meditação. É como se eu dissesse assim, sei lá, pega um exemplo qualquer, vai. Pego esse objeto, ok? Eu tenho esse objeto, é um sino, aí eu começo a observar ele,
vou analisar ele de todas as partes, como ele é feito, como é o som dele. Eu vou poder analisar ele, ver o tamanho, várias coisas. No que eu faço isso, quanto mais detalhadamente eu analisar o objeto, mais clara vai ser a imagem que eu tenho dele na minha memória, ok? Então, se eu passar várias vezes, eu vou rever ele, aí eu vou observar quais são as imagens. Aqui tem os 5 Jani Budas, aí tem as sílabas sementes dos 5 Jani Budas, tem os símbolos. Aqui está escrito, aqui tem o rosto de Prajnaparamita. Aí aqui tem cada uma das partes, a gente vai entrando nos detalhes, vê o tamanho, faz o som algumas vezes para lembrar do som como que era. Quanto mais a gente analisa o objeto, mais fácil depois, a imagem mental se torna mais clara para a gente poder meditar sobre ele. Se eu falo agora, então, objeto de meditação é o sino que eu estava segurando. Quanto melhor a gente pode analisar ele, mais fácil a gente lembrar e ter aquele objeto mental. Por isso que existe também o que é chamado da meditação analítica. Shamatha é principalmente relacionado com a meditação unidirecional, mas também na meditação analítica. A meditação analítica é quando a gente, se diz que para desenvolver o tranquilo permanecer são 9 passos. Através da meditação analítica pode chegar até o 6º, se eu não me engano. Até o 6º passo. Então, que já é um estado de concentração muito bom também. Então, o que acontece? Na meditação analítica é quando a gente vai observar e conhecer melhor o objeto de meditação. Então, pegando o exemplo de um objeto externo como o sino, vamos olhar, entender, medir, escutar, pesar, ver a história dele, ver tudo aquilo que a gente pode para ter quanto mais detalhado for o nosso entendimento, mais forte se torna a imagem mental que a gente tem dele. Quanto mais a gente tocar ele, tiver experiências com o sino, etc., mais forte vai ser a imagem mental que a gente vai ter dele na hora de meditar sobre isso. Quando eu consigo ter uma imagem clara, eu faço a análise, depois se eu fico observando o sino, eu tiro a minha atenção de qualquer outra coisa e eu apenas fico no sino. Quanto mais eu fizer isso, gradualmente a minha percepção do próprio objeto, nesse caso o sino, vai se tornando cada vez mais profunda. E depois, se eu não tiver mais o sino na minha frente, eu quiser voltar para aquela percepção do sino, é muito mais rápido. Ok? É um pouco como, digamos que a gente faça uma equação. Pode ser uma equação até bastante complexa. Então a gente vai lá, soma, divide, multiplica, raiz quadrada, isso, aquilo, não sei o quê, vai lá, faz toda a equação, e no final da equação chega no resultado 2. Só que uma coisa é eu ver o número 2, outra coisa é eu ter consciência que esse 2 que eu estou vendo é o resultado de toda aquela equação complexa. Então, a parte da análise, eu vou lá, vou refazer a equação passo por passo, várias vezes, lembrando de tudo aquilo que está dentro, quais são todas as partes que vão se unir, que por sua vez vão ter o resultado do 2. Uma vez que eu faço essa análise bem feita, e eu me concentro depois no 2, mas não é um 2 qualquer, é um 2 enquanto resultado de tudo aquilo. É um pouco como dizer, uma coisa é o número 4, outra coisa é o número 4 que é o resultado de 2 mais 2. Não sei se é clara a diferença. Ok? Então, uma vez que eu tenho, então 2 mais 2 igual a 4. Muito bem. Aí eu fico nesse 4 que é o resultado de 2 mais 2. E eu me foco nele. Quanto mais eu fazer isso, mais quando eu ver um 4, eu vou lembrar do 2 mais 2. Eu vou poder me conectar com tudo isso. Okay? Como que a gente faz, então, a meditação analítica primeiro? Porque se a gente não fizer uma boa meditação analítica antes, a gente fala, vou meditar sobre o amor. O que eu faço agora? Vou meditar sobre a paciência. E agora, né? Então a gente tem que primeiro entrar em contato com o objeto. A gente não pode meditar em algo se nós não conseguimos imaginar aquilo, se a gente não consegue encostar, conhecer aquilo. Por isso que o processo de meditação, ele vem primeiro através de um processo de escutar, que é conhecer, refletir, que é compreender, para poder depois então meditar. Em poucas palavras é assim. Pegar um exemplo daquilo que a gente acaba fazendo várias vezes,
que eu acho que é um dos venenos mentais mais claramente manifestados, muitas vezes, que é a raiva. Isso, tem vários outros também, mas esse é um que fica bastante claro, fácil de usar como exemplo. Então, digamos que a gente vai lá e, primeiro passo, a gente começa a escutar o quanto que a raiva nos faz mal. A gente vai entender, então, a importância da paciência, a importância da gente poder estar diante do objeto de raiva sem ter uma reação agressiva. A gente vai passar por todo o processo do entendimento disso. Uma vez que a gente escutou, a gente tem que chegar na conclusão que a raiva não faz bem, que não existe razão no mundo para eu ter raiva, mas não como algo porque Shantideva disse, está no Bodhisattva Charyavatara, porque o meu guru disse, porque Buda disse. É porque eu compreendi. O processo de escutar, compreender e então meditar, ele vem, a gente realiza a fase de compreender quando aquele conteúdo, aquele conceito, ele se torna nosso e não uma repetição de algo que alguém nos disse. Pelo mais que a gente acredite naquela pessoa. Então, nossa, meu mestre me disse que eu não devo ter raiva porque faz mal, então eu não devo ter raiva. Mas no fundo a gente não tem toda a certeza. A gente tem que chegar no ponto no qual aquilo se torna uma certeza nossa. Isso não quer dizer ainda que eu não vou mais ter raiva. Conceitualmente, intelectualmente, eu tenho que chegar na conclusão minha. Os fenômenos são impermanentes. Mesmo? Tenho certeza? Como é? Está sempre em transformação. Ok. Não, nem são todos os fenômenos são impermanentes. Fenômenos compostos são impermanentes. Como é isso? Por quê? Tal. Até que a gente tenha uma nossa certeza. E quando a gente tem uma certeza tão forte, se vir na nossa frente alguém que seja o nosso guru, que seja o Buda, e fala, olha, não é impermanente não. Não. É impermanente sim. E vou ser eu para dizer para Buda por que é impermanente. A não ser que ele consiga me convencer do contrário. Mas nesse momento eu estou convencido disso. Então, uma vez que a gente chegou nesse nível, aí então a gente começa a meditar. Okay? Por isso que, como dizia Milarepa, Tösamebe gombani laktum chakzaptabuin. Acredito que é uma frase de Milarepa. Tösamebe gombani laktum chakzaptabuin. Meditar sem ter antes escutado e compreendido é como escalar uma grande rocha com as mãos fechadas. Não tem onde segurar. Porque na meditação, ela tem esses aspectos. Um aspecto é, nós precisamos ter o objeto de meditação. A mente tem que estar relaxada, repousando sobre esse objeto de meditação, sem distração de outras coisas e sem torpor mental. Aí então eu vou estar meditando sobre aquilo. Porém, se eu mudo o objeto de meditação, muda completamente o resultado da minha prática. Meditar por meditar não é necessariamente uma coisa boa. Se eu meditar no qual o objeto de meditação é de que forma eu vou me vingar daquela pessoa, é possível ou não? Passar horas pensando na forma de vingança, chegar na conclusão, se focar na conclusão, ficar só pensando naquilo, não pensar em nada mais e fazer com que aquele sentimento vai crescendo cada vez mais. É possível. Eu posso usar a meditação para isso. Não é uma boa meditação. Por isso que eu disse desde o começo que o shamatha é um instrumento. Não é um fim. A gente pega, tem pessoas que têm níveis de concentração incríveis e que nem sempre vão usar isso para um bom uso. Né? É como uma vez que um mestre que era Lama Yeshe, acredito, agora me veio a dúvida, foi com o Lama Yeshe ou não foi com o Lama Zopa, que nos Estados Unidos, uma coisa eu ouvi dizer, que nos Estados Unidos foram para esse mestre e quem foi para ele, na verdade, foi a CIA, que chegou para ele na parte do exército americano e pediu para ele poder ensinar para uma parte do exército americano, serviços especiais, sei lá das quantas, a técnica de gerar o calor interior. Através da meditação é possível gerar calor no corpo. Né? E ele respondeu para eles, tudo bem, eu posso ensinar. Só que antes de eu poder ensinar a parte efetiva do calor interior, tem alguns conceitos e alguns preparativos que têm que ser feitos antes. Primeiro tem que gerar amor a si mesmo, renúncia, depois tem a bodhicitta, amor ao próximo.
Depois você tem que passar por essas 6 perfeições. Aí, depois de toda essa preparação, aí sim a gente pode chegar ao namoro interior. No final falaram não, obrigado, né? Mas o fato que acontece é que se a gente não tiver uma boa base sobre qual é o objeto de meditação, a gente vai desenvolver uma super concentração, que ou a gente vai usar como um simples método de relaxamento, que tudo bem, ou a gente no final vai acabar familiarizando a nossa mente com objetos que não são necessariamente aquilo com o qual a gente quer familiarizar a nossa mente. Então, na meditação é tão importante quanto o objeto, o estado meditativo, porém é fundamental o objeto de meditação. Porque onde eu vou colocar a minha mente, onde eu vou focar a minha mente, é o que eu vou estar familiarizando com. Se eu vou observar o sino, eu vou me familiarizar com o sino. Se eu vou observar o pão de queijo, eu vou me familiarizar com o pão de queijo. E assim por diante. Depende onde eu estou colocando a minha mente. Ok? Então é importante a gente sempre lembrar que uma coisa é a gente primeiro vai treinar a meditar. E nesse momento o objeto de meditação ele é um pouco indiferente. Porque o que a gente está treinando é poder ter este estado meditativo. Por isso tem pessoas que fazem isso meditando numa coisa externa, então pegam um ponto e focam a mente naquele ponto. Tem pessoas que vão fazer isso, por exemplo, com a respiração, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é uma das formas mais clássicas de começar também, porque a respiração ela tem um aspecto também que está relacionado com o sistema simpático, parasimpático também. Então tem uma razão também de usar a respiração, que está diretamente conectada com a meditação. Tem quem começa a meditar visualizando a imagem do Buda. Existe uma meditação que também é começando a meditar com a imagem do próprio Guru, que é importante também. Então, existem diferentes formas no qual no começo a gente vai estar começando a meditar. Se a gente estiver usando um objeto que é positivo, melhor. Se a gente começar a meditar e usar como objeto de meditação um objeto de raiva, um objeto de desejo, o que vai acontecer? A gente vai cultivar mais raiva ou desejo. Okay? Talvez seja até mais fácil desenvolver uma boa concentração, coloca o objeto de desejo na frente, que já é quase unidirecionada a mente. Coloca lá, vai ter muito menos torpor mental, muito menos agitação. Já está lá, mas não é o ideal. Então, eu queria só colocar essa diferença que é, uma coisa é eu entrar no estado meditativo, que é super importante, não é nada óbvio. Outra coisa é depois eu saber ter o correto objeto de meditação para me familiarizar com ele. Okay? E isso que entra a importância da meditação analítica. Então, em pouquíssimas palavras, como que a gente faz a meditação analítica? A gente escolhe um tema, algo, por exemplo, a impermanência, e a gente vai refletir sobre aquilo como se a gente tivesse que explicar para alguém que não entende aquilo, que tem a visão oposta. Eu falo, olha, os fenômenos estão constantemente em transformação. Não, não é verdade. É sim. Por quê? De que maneira? A gente vai ter que convencer o outro. A gente pode treinar isso entre 2 pessoas ou mais. É o que no monastério se faz através do que é chamado debate. Então, na verdade, eu vou pegar um ponto de vista e vou explicar para você, olha, não, os fenômenos compostos são impermanentes. Ah, não são, não. São assim. Por quê? Porque isso a gente começa a convencer o outro. E até pode fazer, uma vez que eu te convenci de uma coisa, aí depois você pode tentar me convencer da mesma, e eu vou tentar estar gerando o argumento oposto disso também. Né? E para que a gente crie mais familiaridade com aquilo. Até a gente chegar na conclusão, é impermanente. Mesmo a gente já tendo chegado na conclusão, é importante fazer o processo analítico de novo, porque ele nos leva para aquele ponto outra vez. Então, para que eu possa meditar sobre algo, eu tenho que estar em contato com aquilo. Então, muitas vezes, o processo analítico ele nos leva para desenvolver, para chegar naquele estado de consciência, e depois eu transformo aquela meditação analítica, então, numa meditação unidirecional, onde eu vou ficar focado naquele ponto. Está claro esse processo? Ok? Então, isso é importante. A meditação analítica ela é super importante. A gente pode fazer ela verbalizando ou não verbalizando. Se a gente começar verbalizando, isso é bom, porque vai explicando. Algo que a gente já entendeu, repete. Explica. Aí, vamos treinar como se a pessoa do outro lado ela quer provar o contrário.
A gente vai testar. Aí, devagarzinho, com isso, a gente vai gradualmente elaborando as razões, a forma, e a gente consegue cada vez mais chegar no mesmo resultado com mais facilidade. Okay? Uma vez que a gente terminou isso, e nesse momento, não é uma meditação unidirecional, porque a mente tem vários objetos de meditação, de pensamento. Porém, eles estão todos conectados com a mesma coisa. Todos os pensamentos levam na mesma direção, né? Eu tive algumas experiências disso muito legais, que eu pude ver como é possível, né? Algumas vezes com o debate, quando a gente faz o debate, que é uma meditação analítica, não é num estado sentado, em silêncio. Na verdade, tem muito movimento junto também. Quando se faz a pergunta, a gente bate a mão fazendo a pergunta, né? Se usa, normalmente faz isso com o mala. Será que eu estou com o meu mala aqui? Presta aqui. A gente faz com o mala, normalmente, quando faz a pergunta, isso é mais curiosidade, tá? Mas a gente faz nessa posição, aí quando faz a pergunta, a mão esquerda vai para baixo e a direita puxa o mala, que representa, aqui representa a ignorância e os seres sencientes que vivem na ignorância. A mão direita que bate representa essa espada da sabedoria, que corta a ignorância dos seres e tira eles do sofrimento. Isso é o que significa cada vez que se faz a pergunta, né? Então, aí a forma como bate também, ou que seja com essa... Cada monastério é um pouquinho diferente. Tem algumas que bate com a mão direita mais para trás e outras ao contrário, mais para frente. Mas tem que sempre bater também onde pega a parte do pulso, porque se diz que aqui tem um canal, um meridiano, que tem que ser estimulado. Então isso também está conectado com isso. Mas o fato está que quando a gente, na verdade, faz o debate, eu já tive algumas boas experiências de estar debatendo e depois de algum momento não ter mais a percepção de nada que está à minha volta. Chega um momento no qual você não tem nem mais a percepção da pessoa que está na sua frente, apenas o assunto sobre o qual está se fazendo o debate. Nada mais do que isso, né? E eu me lembro uma vez que para mim ficou muito claro, porque era um contexto diferente. Eu estava no Tibete, no monastério de Ganden Sumtselin, e junto com o Lama Gangchen tinha um lugar onde o debate praticamente não existia mais, tinha se perdido nesse monastério. E Lama Gangchen pediu que eu fizesse um debate com um geshe, um monge já formado, que veio da Índia, tal, que estava lá, e eu comecei a fazer o debate com ele. Era um debate sobre a bodhicitta e depois um sobre a correta visão da realidade. E enquanto eu estava fazendo o debate, era um contexto um pouco diferente, porque em volta todos os tibetanos olhavam como vendo a coisa mais esquisita do mundo, porque eles nunca viram um debate. E mesmo que você esteja falando em tibetano, não dá para entender coisa nenhuma se você não conhece aquelas palavras, aquela forma, etc. Não dá para entender mesmo. E, ao mesmo tempo, um ocidental fazendo isso ainda mais estranho. Então, tinha aquela coisa, os ocidentais em volta, todo mundo com câmera, tirando foto, não sei o quê, etc. Lama Gangchen sentado do lado também, outros mestres estavam lá junto. E eu comecei a fazer o debate, e teve um momento no qual eu simplesmente não tinha mais percepção de nada. É como se tudo aquilo que está em volta desaparece e fica apenas o assunto sobre o que você está falando. Não entra nada mais do que o assunto. Aí tem um momento no qual, nesse caso, era um debate mais rápido. Lama Gangchen tem um momento que fala, então, tá bom, pode acabar por aqui. E eu me lembro que quando ele falou, não escutei no primeiro momento, depois teve que repetir umas 2 vezes até que eu escutei. É quase como sair de um transe, de uma certa forma. E eu me lembro as minhas mãos completamente vermelhas, porque fazia um pouco mais de frio também, e a mão quente de tanto bater a mão, e nem ter mais a sensação. Se diz que no Tibete acontecia também no inverno, quando se fazia o debate, era comum de vários monges a mão sangrar. E eles nem não sente, porque a concentração está em outro lugar, você nem tem mais a sensação da própria mão batendo uma na outra, né? E a concentração está plena naquilo que está sendo o debate, né? E tem várias experiências assim, mesmo em relação quando a gente faz debate em grupo. Você está debatendo, 2 pessoas respondem, ou 1 ou 2 pessoas, normalmente 2 pessoas respondem, e uma começa fazendo a pergunta, tem momentos no qual pode chegar até umas 50 pessoas que se unem junto, que também precisa de um nível de concentração, para todo mundo seguir a mesma linha de raciocínio junto, que não é nada óbvio.
É muito bonito quando consegue fazer isso. Não é sempre que consiga, é um pouco difícil, mas quando consegue fazer um debate em grupo, que seja de 5, 6, 10, 15 pessoas, no qual todas as pessoas juntas seguem exatamente a mesma linha de raciocínio e vai debatendo junto. Isso é muito legal quando acontece também. E você está, na verdade, em volta, tem 1.500 pessoas escutando. Né? No monastério onde eu estava eram normalmente 700, 800, 1.000, depende do caso. Né? E você aprende através disso de entrar num estado de concentração onde todo o resto da sua volta simplesmente desaparece. Isso é um exemplo do que é chamado uma meditação analítica. Então, a meditação analítica ela não necessariamente deve ser feita no estado no qual a pessoa está sentada e em silêncio. Também nessa forma. Mas a gente pode também fazer isso conversando com uma pessoa. E entre os amigos do Dharma, com alguém que a gente queira que não é necessariamente uma pessoa que siga o budismo, a gente vai lá e vamos tentar convencer a pessoa de um certo assunto, não para convencer ela, mas para nos treinar do entendimento que a gente tem sobre aquilo. Como quase um jogo mesmo, né? O objetivo do debate não é convencer o outro, mas é se familiarizar com o assunto. É ter um entendimento mais profundo. Né? Uma coisa que quase todos tentavam quando chegava lá numa série falou: o debate, quem ganhou? Não tem isso, não existe esse conceito quem ganhou. Você debate para você ter um entendimento mais profundo sobre aquilo, não é para você ganhar, não tem isso de ganhar. Né? Então, isso é muito engraçado, era a pergunta que quase todo mundo fazia. Quando chegava, havia o debate, não entendia no final, mas quem ganhou? Né? Mas não existe isso. Né? Muitas vezes termina o debate que não chegou numa conclusão final. Mas é o processo de analisar que é importante. Né? Tudo isso para dizer que é importante a gente primeiro escutar, analisar, para compreender, para então meditar. Sobre vários assuntos, que seja esse o amor próprio, o amor ao próximo, então a renúncia, a bodhicitta. Um exemplo que a gente pode fazer sobre isso mais simples. Primeiro ponto, fazer meditação analítica sobre a preciosidade dessa vida. Né? Lembrar o quanto que cada momento dessa vida é precioso, como que a gente tem uma oportunidade tão rara. Nesse retiro que a gente fez eu falei sobre isso, que é um pouco como uma meditação analítica. Na verdade, naquele momento a gente vai dando as razões, que é a parte do escutar. Depois a gente tem que refletir da preciosidade dessa vida. Até que quando a gente chega num ponto no qual a gente pensa na preciosidade dessa vida, vem uma coisa e fala, é muito importante essa oportunidade que eu tenho, eu não posso perder ela. Próximo ponto, meditação analítica sobre a impermanência, a própria mortalidade, para chegar no ponto no qual a gente fala, eu não posso perder cada momento da vida. A gente vai chegar nesse ponto também. Aí depois a gente passa para um outro ponto, que é a lei do karma. Então vamos primeiro analisar a lei do karma. Cada ação ela leva um resultado. Fazer meditação analítica, uma vez que eu consigo, chego no resultado, aí senta para meditar sobre aquilo. Né? Então esse é um processo que a gente vai gradualmente nos familiarizando com um estado de consciência para que a gente possa gerar ele dentro de nós. Então primeiro a gente vai gerar ele dentro de forma, entre aspas, artificial, ou seja, através de um processo analítico. Aquele conhecimento, aquele sentimento não vem de uma forma espontânea, mas eu vou começar a gerar ele fazendo um processo de raciocínio até eu chegar naquilo que eu gero aquele sentimento. Uma vez que eu gero aquele sentimento, aquele estado de mental, aí eu fico naquilo de forma unidirecional. Ok? Isso para dizer que a meditação não é apenas entrar em estado meditativo. É muito importante qual é o objeto de meditação. Uma vez que a gente aprende a meditar, aquilo é um instrumento, aí a gente tem que usar para a coisa certa. Ok? Mas mesmo assim, quem quiser ficar só no estado meditativo também é um instrumento que mesmo não sendo usado para algo, mesmo ele tendo como objeto ele mesmo, quando é a meditação apenas para se concentrar, isso por si só já traz vários efeitos colaterais positivos. Ok? Então, e outra coisa que acontece também é, quando a gente está com a mente muito agitada, aquele pouco que a gente consegue trazer de equilíbrio já faz uma diferença enorme. Okay? Então, na vida que a gente faz, da muitos de nós, o pouco que a gente pode meditar já faz uma grande diferença. Então ninguém tem que geralmente, não, mas eu não vou conseguir desenvolver a perfeita concentração, não tenho tempo, não tenho capacidade, não vai dar. Tudo bem, faz aquele pouquinho.
que já vai fazer uma diferença. Ok? Então vamos agora fazer a meditação juntos. Mais do que ficar explicando, eu acho que eu vou guiando a meditação e através disso a gente já vai entendendo. Normalmente, quando a gente medita só, a gente não faz uma meditação guiada, nós mesmos guiamos a nossa própria meditação. Né? Existem várias e várias formas possíveis. Ok? Primeira coisa, então, nós temos que nos sentar com a coluna reta, numa posição confortável. Os ombros relaxados. A coluna reta, porém não tensa. As mãos podem estar apoiadas nas pernas, sobre as pernas, ou se não, a gente pode também colocar na postura da concentração meditativa, que é com a mão direita sobre a mão esquerda, com os polegares que se unem na altura do umbigo. Os braços devem estar mais abertos, não encostando no corpo, formando como um triângulo. A nossa cabeça levemente para frente. A boca relaxada. Com a língua que toca o céu da boca, mais na frente, não atrás. Os olhos levemente fechados, olhando para baixo. Relaxamos cada parte do corpo. Observamos as pernas. Soltamos qualquer tensão que esteja acumulada aí. Das pernas vamos subindo para o abdômen. O tórax, os ombros, relaxamos o pescoço, os braços, as mãos, a cabeça, a boca, os olhos. Observamos a nossa própria respiração. Sem forçar a respiração, simplesmente nos tornamos conscientes do ar que entra e do ar que sai. Cada vez que expiramos, relaxamos mais profundamente cada parte do corpo. Quando inspiramos, observamos onde se encontra a tensão. E quando expiramos, eliminamos essa tensão, relaxando profundamente. Inspiro. Expiro.
Gradualmente, eliminamos também as tensões acumuladas em nossa mente, como o medo, o rancor, a tristeza, a agressividade e qualquer outra tensão acumulada em nossa mente. Inspiro. Expiro. Sem julgar, sem justificar, sem culpar. Simplesmente recolhemos as tensões do corpo e da mente e as eliminamos quando expiramos. Inspiro. Nos relaxamos profundamente no momento presente, descansando a mente de qualquer distração, ao observar a nossa própria respiração. Observamos principalmente o ar que entra e sai na entrada de nossas narinas. Focamos nossa mente neste ponto e observamos o ar que entra e o ar que sai. Deixamos gradualmente que nossa respiração se torne cada vez mais profunda. Realizando possivelmente uma respiração abdominal, levando o ar abaixo do umbigo. Observamos o ar que entra e o ar que sai. Relaxamos nossa mente no simples fato do ar que entra e do ar que sai. Inspiro. Expiro.
qualquer outro pensamento que surge em nossa mente, não lhe damos importância, sem julgar, sem justificar, sem dar um nome, sem nos apegar a este pensamento. Simplesmente recolocamos nossa atenção no ar que entra e no ar que sai, sem dar importância a este outro pensamento. Inspiro. Expiro. Qualquer outro pensamento que surja, redirecionamos nossa mente para o ar que entra e o ar que sai. Inspiro. Expiro. Observamos agora uma imagem. Pode ser a imagem de Buda, a imagem de nosso mestre. Ou qualquer outra imagem que surja à nossa mente, como a imagem de um sol, de um pôr do sol, de uma árvore, a imagem do oceano. Deixamos que a imagem surja de forma espontânea em nossa mente. Observamos bem. E repousamos descansar nossa mente sobre esta imagem. Inspiro. Expiro.
Não deixamos que a imagem mude. Focamos nossa mente nesta paisagem, neste pôr do sol, no oceano, no Guru, em Buda. Qualquer que seja a imagem que tenhamos à nossa frente, nela descansamos a mente com clareza e com atenção, com presença. Inspiro. Expiro. Inspiro. Expiro. Nos deixamos absorver pela imagem, como se não existisse mais diferença entre nós enquanto observador e a imagem que observamos. Entramos nela, vivemos ela. Inspiro. Expiro. Observamos o ar que entra e o ar que sai. Inspiro. E expiro. Nos relaxamos profundamente no momento presente, sem dar espaço aos pensamentos do passado ou do futuro. Unicamente observamos o ar que entra e o ar que sai. Inspiro. Expiro.
Mantemos a consciência sobre nossa respiração. Mantemos a atenção sobre ela. E gradualmente trazemos a nossa atenção sobre o nosso corpo. As mãos, as pernas, a cabeça, os olhos. Inspiro. Expiro. Mantendo a atenção sobre nossa respiração. Lentamente movemos nossas mãos e abrimos nossos olhos. Jetsun lame kutse rapten chi namkar chinle chochur gepadam losan tempe drume sasungi drove muse tautu ne gyurchi. Agora então, fazer uma outra meditação rapidamente. Sempre sentados, com a coluna reta, porém não tensa. Ombros relaxados. Observamos a nossa respiração e através dela trazemos a nossa atenção para o momento presente. Observamos o ar que entra e o ar que sai. No espaço à nossa frente, nos encontramos em um lugar onde se encontra um espaço infinito, em um ambiente puro. No espaço à nossa frente, surge um belíssimo trono. Um trono dourado, sustentado por 8 leões, representando a coragem, a sabedoria, a força interior. Sobre esse trono se encontra um assento de lótus, que representa a renúncia, o amor próprio. Um assento de sol, representando a sabedoria. Um assento de sol representando a sabedoria. E um assento de lua, branco, representando a bodhicitta, o amor pelos seres. Neste trono, sobre os 3 assentos, se encontra Guru Buda. Guru Buda, na aparência como um dos nossos gurus, ou na aparência como Buda Shakyamuni, Guru Buda nos sorri. Tem um rosto, 2 braços. Com a mão direita no mudra de ensinar o Dharma, como Buda Vairochana, a mão esquerda apoiada no mudra da concentração meditativa. Guru Buda nos sorri. Do coração de Guru Buda se emanam raios de luz, com uma aura de várias cores, que se expande por todo o universo. Essa luz passa por nós, nos toca. E ao observar o Guru Buda, nos sentimos amados, protegidos, guiados, seguros.
Guru Buda é a união de tudo aquilo que existe de sagrado. Representa as nossas qualidades desenvolvidas ao seu máximo potencial. Guru Buda nos sorri. E observamos então essa expressão de amor e sentimos uma profunda conexão, um profundo carinho, uma profunda gratidão, um profundo amor. Neste estado, que não tem palavras para descrever, de amor profundo, de confiança, de segurança, de paz, continuamos nesse estado e nele nos relaxamos. Relaxamos profundamente nossa mente, neste estado profundo de amor e confiança, que surge ao colocar Guru Buda no topo de nossa cabeça, à nossa frente. Inspiro. Expiro. Nos concentramos na sensação profunda de ser amado e de amar, de forma incondicional. Estado interior que é unido com um estado de conexão, de paz. Nos conectando com o Guru Buda e com nós mesmos, nesse estado profundo de amor, nos conectamos com todos os seres e com todo o universo. Nos concentramos, porém, neste estado profundo de amor incondicional, de ser amado e de amar, que se torna uma coisa só. Neste estado de amor, descansamos nossa mente. Inspiro. Expiro. Experimentamos um espaço interior infinito, pleno de amor, sem fazer uma distinção entre o amor que damos e o amor que recebemos. Através de Guru Buda, recebemos o amor de todos os seres sagrados. E ao amar Guru Buda, amamos todos os seres sagrados, todos os seres sencientes, por amar de forma incondicional, assim como o Guru Buda nos ama. Descansamos nossa mente nesse estado profundo de amor. Inspiro.
Guru Buda vem em nossa direção com um corpo de luz, se torna pequeno como um polegar e entra pelo topo de nossa cabeça em nosso canal central, em nosso chakra do coração. Seu trono se absorve em uma flor de lótus de 8 pétalas em nosso coração, com um assento de sol e de lua. Guru Buda alegremente se senta em nosso coração. Fazendo com que nosso corpo, palavra e mente, se tornem inseparáveis do corpo, palavra e mente de Guru Buda. Nossa mente se torna inseparável e sentimos mais uma vez, de uma forma ainda mais intensa, um estado infinito de amor profundo e incondicional, inseparável do amor de Guru Buda. Em um estado interior de espaço infinito, pleno de amor. Inspiro. Voltamos com atenção para a nossa respiração, mantendo a consciência de Guru Buda em nosso coração, sentado em uma flor de lótus de 8 pétalas. Guru Buda continua em nosso coração nos abençoando, e nossa mente e nosso corpo se tornam completamente preenchidos por uma sensação profunda de amor. O amor que recebemos e o amor que damos, que se tornam uma coisa só. Inspiro. Expiro. Mantemos a atenção sobre Guru Buda em nosso coração, principalmente nessa sensação profunda de amar e ser amado como uma coisa só. Sem perder a consciência de nossa respiração e de Guru Buda em nosso coração, gradualmente movemos as mãos, abrimos os olhos e dedicamos a energia positiva aqui acumulada para a longa vida de nossos mestres, para a longa vida dos ensinamentos, para que possamos desenvolver o estado perfeito da concentração meditativa, shamatha, do tranquilo permanecer, para assim poder então sair do ciclo do samsara, atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Jetsun lame kutse rapten chi namkar tinle chochur gepadam losan tempe drome sasumgi drove musel tatu negurch nimo dele tsendele nime kuyandele Takto delepe, concho sumke jingelo, concho sumke ngot, concho sumke trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações.
possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Dessa forma, concluímos então essas duas breves meditações. Eu quis fazer duas formas, porque a primeira era principalmente uma meditação onde colocamos ênfase em dois objetos de meditação para desenvolver a concentração, começando pela respiração, depois tendo uma imagem mental, né, que pode ser tanto uma imagem que surja na nossa mente naquele momento, como algo que a gente vai buscar. É mais fácil no começo fazer com a imagem que surge, em vez de bloquear o que surge na nossa mente, a imagem, a gente deixa surgir e fica nela. E depois volta de novo para a respiração no final. Né? Isso é uma forma. E depois uma outra meditação, que na verdade na qual a gente pegou o objeto de meditação ser algo que a gente vai gerar e a gente quer cultivar e desenvolver. Então a gente usa, nesse caso, a visualização. A imagem que a gente diz de Guru Buda, na verdade, serve para representar e para nos ajudar a induzir esse sentimento de amar e ser amado, para a gente poder gerar esse estado dentro de nós e nele ficar, e esse se torna um objeto de meditação. Então a gente fica nisso o tempo que for, agora a gente fez um tempo curto, mas isso pode ser por um tempo maior, e voltando para a visualização nos ajuda a voltar de novo, mas o objeto de meditação nesse caso não é a visualização, é o estado interior, o sentimento interior do amor em si, né? Tanto do ser amado quanto do amar. E aí depois disso a gente conclui a meditação. Né? Então eu quis fazer esses dois tipos de meditação para mostrar um pouco a diferença entre os dois, e que as duas são importantes, na verdade. E principalmente no começo, como é o nosso caso, sempre que a gente for fazer uma meditação na respiração, a gente começa primeiro, se a gente visualiza só o Guru Buda na nossa frente, foca a mente nele, fica um pouco focalizado no Guru Buda na nossa frente, calma, e depois com esse estado de concentração, aí assim a gente vai direcionar ele para gerar um sentimento, e dentro desse sentimento, nesse caso de amor, ou pode ser de gratidão, podem ser de várias coisas, aí a gente fica nesse estado o tempo que a gente puder. Okay? É a mesma coisa quando a gente fala sobre meditar sobre a preciosidade dessa vida. A gente vai induzir, gerar o sentimento quanto a vida é preciosa, quando a gente chega nisso, a gente fica naquela sensação interna, naquele estado interior da preciosidade dessa vida, e assim por diante. Okay? Ou meditar na gratidão, e várias outras coisas que a gente pode fazer também. Okay? Uma coisa essencial é que a meditação ela funciona quando for feita. No sentido que a gente pode saber meditar muito bem, podemos receber todas as instruções de meditação, podemos adorar meditar, mas se a gente não meditar, ninguém pode meditar por nós. Né? Então isso não tem como alguém meditar por nós. Alguém pode rezar por nós até, mas meditar não dá. Então é muito importante a gente ter consciência disso de uma forma séria. Eu queria só terminar voltando para o primeiro ponto que eu trouxe hoje, que é o porquê meditar. Porque a nossa mente é o instrumento mais potente que a gente tem e é o aspecto mais importante da nossa vida. Né? A nossa mente... Eu me lembro até uma vez uma coisa médica que dizia que o corpo humano tem a capacidade de curar qualquer doença por si só. Porém, a única condição que seria necessária para o corpo humano poder curar qualquer doença é ter um estado constante, profundo e constante, de satisfação e alegria. Isso naturalmente levaria, eu me lembro, quando eu li isso, estava lá escrito, os anticorpos daqui, de lá, não sei o quê, cura qualquer doença. Mas o fato é que isso mostra, de novo, o poder da nossa mente, de novo. Né? Sei lá, a gente pode entrar em vários exemplos. Estava conversando um dia sobre, eu estava observando, isso levou para conversar e chegou no aspecto que as doenças autoimunes, por exemplo. Grande parte das doenças autoimunes estão conectadas com certos estados mentais. Entre eles, uma mente mais rígida e muitas vezes
que a gente chama de perfeccionista, mas com uma rigidez interna muito forte. E assim a gente pode ver vários outros aspectos de como que a nossa mente tem uma influência enorme sobre a nossa vida. Ela define a nossa vida. E o mais importante é que nós temos o poder de direcioná-la. Não existe ninguém que não pode fazer isso. Não existe ninguém que não pode meditar, que não é capaz de meditar, que não vai conseguir direcionar a própria mente. Nós estamos constantemente direcionando a nossa mente, só que na maioria das vezes de forma não consciente. Então a meditação, quando a gente vai direcionar nossa mente de uma forma consciente, vamos nos treinar a ter certos sentimentos e estados de consciência, etc. Então, o que eu peço a todos é que aqueles que já meditam, que continuem, por favor, a meditar. Aqueles que não meditam, que, por favor, tentem. E se sentirem algum benefício, que continuem. Existe um momento no qual a gente sente o benefício, aí tem um momento no qual a gente para, não sabe muito bem porquê. Aí depois, para voltar, demora um bom tempo. Então é importante, quando a gente vê que funciona, segue. Vai ter um dia que não vai dar vontade? Vai. E o que vai fazer? Vai fazer. E quando não dá vontade, depois quando senta para meditar, e depois vem o prazer de novo. Mas a gente tem uns mecanismos esquisitos que a gente acaba meio que querendo meio que se afastar, deixar aquilo que na verdade é de benefício profundo para a gente mesmo. Então, isso é importante a gente ter essa constância, essa continuidade, ok? E lembrar que na verdade está na mão de cada um. É a mesma coisa que nem quando a gente vai no médico, quem nos cura não é o médico, somos nós mesmos. Tomando remédio, fazendo a terapia, mudando a nossa atitude, etc. É o próprio corpo que vai se curar através do processo de tratamento e cura. Nenhum médico pode curar, nenhum curador, ninguém pode curar o outro, pode só interagir de uma forma que o processo de cura aconteça. Né? Então, da mesma maneira, o nosso caminho espiritual está nas mãos de cada um de nós. E a gente tem um instrumento extremamente válido e que está na nossa mão. Né? Então, eu acho que a gente tem que usar. E não se preocupe se é difícil para todos no começo. Eu até hoje não vi ninguém, para quem começa logo de cara já faz. Talvez tenham poucas pessoas que já tenham uma marca tão forte de outras vidas que quando senta já concentra perfeito. Mas deve ser a primeira vez, mas isso é muito difícil que aconteça. Para a maioria de nós tem para quem é um pouco mais difícil, para quem é menos. Mas não é, o mais importante não é ter uma predisposição para meditar. Isso nem é tão importante assim. O mais importante é ter constância e esforço. Isso é muito mais importante, na verdade. Né? Tem várias histórias. A história que outro dia eu contei do meditador que teve, acho que foi no retiro que eu contei isso, então vou repetir porque algumas pessoas não estavam presentes também. Tem a história de, uma vez, um mestre estava indo viajar, e estava no corredor, tipo assim, saindo, aí vem um discípulo e pede para ele, por favor, me dê a prática da minha vida. E esse caso era um discípulo que não entendia direito as coisas. De todos os discípulos presentes, era aquele que ia para os ensinamentos e no final entendia errado, não conseguia praticar direito, não entendia mesmo, ele era não chegava a entender bem. Então era um pouco café com leite, assim, né? Que fala, tá bom, vem para o ensinamento, mas também tanto não entende muito. Aí um dia o mestre, assim, ele foi lá e perguntou, me dê a prática da minha vida. E o mestre estava no corredor, saindo de viagem, né? Pior momento para fazer uma pedido desse. E o mestre, assim, meio de brincadeira, de brincadeira, olha para ele e fala, medite para que um chifre cresça na tua cabeça. Né? Era uma piada. Aí o que acontece é que ele volta da viagem, não vê mais o discípulo por um bom tempo. Passam 1, 2, 3 anos. Até que um dia ele pergunta, mas cadê aquela pessoa, aquele fulano lá tal? E vão perguntar onde ele estava, tudo. Quando eu recebi essa história, tinha os nomes, tudo, eu não lembro mais. E acontece que ele então vai vão perguntar, vão ver no vilarejo de onde ele vinha tal, e acabam chegando falando, olha, ele está meditando numa caverna X aí. Aí voltam para o mestre fala para os discípulos, então vão, por favor,
ver ele, ver como ele está, o que está acontecendo. São 3 dias andando até chegar lá. Chegam lá, encontram ele em meditação, que recebe eles, e ele estava com um chifre na cabeça. Né? Aí voltam para contar, de novo, 3 dias andando. Chegam, falam, então, ele está assim. Então voltem lá e diga para ele voltar para cá para vir me ver. Vão lá mais 3 dias, chegam lá, falam, o mestre está te chamando. Mas ele fala, eu não consigo sair, porque o chifre cresceu muito, eu não consigo mais sair da caverna. Aí ele falou, tá bom, voltam 3 dias, fala para o mestre, olha aqui, ele não consegue mais sair da caverna. Então ele falou, então voltem e diga para ele meditar para que agora o chifre desapareça e depois vir me ver. Aí eles voltam de novo, claro, de novo 3 dias indo. Aí chega lá e falam para ele isso e tudo bem. Aí ele senta para meditar e em 3 dias ele consegue fazer desaparecer completamente o chifre que antes ele meditou para crescer. É como isso que a gente agora, a meditação que a gente fez agora, a respiração, tudo mais, ele se focou por 3 anos, o chifre crescendo na cabeça, o chifre crescendo na cabeça. Só essa concentração e nada mais, né? Só que nisso ele se desenvolveu essa capacidade de concentração tão grande que o que demorou 3 anos, em 3 dias, acabou a show. Aí ele voltou para o mestre, e quando ele chegou lá, ele tinha desenvolvido tal nível de concentração que então o mestre começou a dar todos os ensinamentos para ele, e ele voltou a praticar, começou a praticar tudo aquilo, a meditação com uma capacidade de concentração incrível, e chegou a ter a experiência profunda e ter as realizações antes daqueles discípulos que eram os primeiros da classe, os mais inteligentes de todos. Isso é um exemplo para mostrar que ter a constância, ter a determinação e outra coisa, ter a convicção, ter a certeza, é extremamente importante. Em qualquer processo de cura, a gente tem que ter a certeza que a gente está fazendo o melhor e que a gente está fazendo certo. A nossa certeza, muitas vezes, tem um poder que é muito maior do que o que a gente imagina. Isso em várias coisas, né? Outra história que eu também contei outro dia é da mulher que fazia sopa com pedra. Que também, de novo, tinha todos os nomes, eu não me lembro. Mas o fato é que o filho foi para o monastério, voltou 30 anos depois. E quando foi ver a mãe, ela era muito pobre, e ela tinha aprendido com um mestre que tinha passado lá a pegar um mantra que existe, que são chamados no Kangyur, que são todos os textos, os sutras de Buda, e tem lá uma parte com tudo quanto é mantra mais esquisito impossível. E tinha, num caso, tem esse mantra que é mantra para fazer sopa de pedra. Então, ela colocava as pedras e concentrava, fazia lá a visualização X, recitava o mantra tal, e fazia uma sopa com aquilo, né? E aconteceu, então ele chegou, ele ficou, nossa, que incrível, né? Funciona, você consegue fazer a sopa de pedra, tal. Aí ele foi lá, pegou o texto, foi procurar, ele era muito erudito, e ele viu que ela estava fazendo o mantra, só que com a pronúncia errada, ela estava dizendo o mantra errado. Então ela foi lá e falou, olha, eu queria só te dizer que se a sopa, você já está conseguindo fazer assim, então, só que você está fazendo o mantra errado. Ele pensou, imagina se ela fizer certo, ficar mais gostosa até, né? Então, toma aqui e faz o mantra desse jeito. Só que quando ele voltou uma semana depois, estava lá ela magrinha, e ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não, a sopa não funciona mais. Aí ele entendeu que quando ele falou que o mantra estava errado, que estava, ele criou dúvida na mente dela. Incerteza. Então, desse momento ele falou, e quando ele entendeu isso, aí então ele disse, olha, não, na verdade, eu que errei. O jeito que você falou estava super certo. Foi por isso que não foi. Ela voltou a fazer como antes e voltou a ter a certeza, a fé nela mesma, a capacidade, isso fez com que ela conseguisse voltar a fazer a sopa de pedra. E tem várias outras histórias que nos mostram que o mais importante é a nossa certeza, a nossa determinação, a nossa fé nesse sentido, e a nossa constância, o esforço que a gente coloca, lembrando de ter, como a gente diz várias vezes, ter um objetivo alto com uma expectativa baixa e um esforço constante. A expectativa baixa, nesse caso, quer dizer o quê? Eu não vou ter a expectativa de ter atingido a iluminação em uma semana. Vou falar, não, eu estou com muita raiva, daqui 3 meses de meditação não devo mais ter raiva. A gente não deve relacionar o esforço que a gente faz com o resultado num arco temporal. Ah, não, nesse tempo vai ter que acontecer isso ou isso, aquilo. Aí a gente
Vai chegar e não vai ser o bastante, a gente vai ficar chateado, aí acredita, a gente vai perder a confiança em nós mesmos. Então tem que colocar um objetivo alto, sem ter esse apego em relação ao quando e como que aquilo vai acontecer, e colocar o esforço constante nessa direção. Ok? Então o que eu peço só é que, por favor, cada um faça o possível, né? Faça o seu melhor dentro das possibilidades que tem, né? Tinha Lama Yeshe, que dizia que um dos melhores lugares para meditar no Ocidente é no banheiro. Né? Ele dizia também o banheiro no Ocidente é limpo, não é que nem o banheiro no Tibete, então dá para sentar lá e meditar também. Né? Então, são momentos, pode na verdade criar vários momentos durante o dia, quando a gente acorda, tentar de verdade acordar de manhã e antes de fazer qualquer outra coisa, senta alguns minutos para respirar e meditar. Nem que sejam poucos, mas um pouquinho. Aí depois gera uma motivação para o dia. E aí começa o dia. Porque senão a gente já começa e a gente, na verdade, a gente tem uma quantidade de pensamentos e de atitudes que não vêm de nós. Não sei se é claro isso que eu quero dizer. Ou seja, a gente tem vários pensamentos, desejos, aversões que a gente acha que é a minha ideia, que vem do jornal, vem do que a pessoa disse, vem da televisão, vem da propaganda. A gente acaba querendo coisas que, na verdade, não são, a gente não deseja tão olhar 25 vezes, entrou aquilo na cabeça. Né? A gente tem aversão disso ou daquilo, por quê? Porque, na verdade, um falou, o outro foi. E assim a gente entra. Então, a gente tentar diminuir um pouco essa influência. E para a gente fazer isso de manhã, é super importante começar o dia dessa maneira. Nem que esteja atrasado, tudo bem. Não vai, se 2 minutos de diferença não vai fazer a diferença. Né? Tem que ser uma prioridade. É como, pelo mais que alguém esteja atrasado, vai para o trabalho de pijama? Não vai, certo? É. Então, tem o tempo para ir lá e trocar de roupa? Tem. E o que acontece se você está atrasado, de repente sai da porta correndo de casa, quando chega lá embaixo na escada, está para sair na rua, viu que está de pijama? O que faz? Volta para se vestir. Se chegou na porta de casa e viu que não meditou, volta para meditar. Eu faço, aí muito bem, aí pronto, aí foi. Aí amanhã, depois de amanhã, e aí vai. Uma vez que foi lá e perdeu a reunião, perdeu o trem, seja o que for, porque tinha esquecido de meditar e teve que voltar, eu quero ver a próxima vez esquecer de novo. É real. Então, é importante a gente dar prioridade. E com isso, gradualmente, a gente vai seguindo. Como dizia um verso de Buda que se diz Dani Dag Gönyayin, Dani Dag Drayayin. É um sutra de Buda que diz: eu sou o meu próprio protetor, eu sou o meu próprio inimigo. Né? Está nas nossas mãos o quanto que a gente vai colocar energia naquilo que nos faz bem ou não. E lembrando, mais uma vez, não é nunca tarde demais, não é nunca cedo demais para começar, para aprender. E não tem ninguém, eu não posso, eu não consigo. Um pouquinho por vez. Um passinho por vez. 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Aí com isso a gente chega nisso, ok? Então, isso é tudo. Desculpa, gente, é urgente. Tem 2 carros bloqueando a passagem, o DSV está parando para pegar. FIA 5257 e EVV 9645. Está bloqueando a passagem de 2 pessoas na entrada proibida. São 2 carros. Ok. Mas EVV 9645. para mim nunca funcionaria, porque eu não sei placa do carro, nunca lembraria. Qual que são os carros? Um Honda Fit vermelho e um Citroën C3. Ok. Então, só concluindo o final, é isso? Isso não é nenhum compromisso para ninguém, mas é um pedido, porque a vida passa rápido.
os momentos vão passando, as coisas vão chegando, e quanto antes a gente começar, mais a gente pode aproveitar no que a vida vai passando e a gente vai chegando mais para frente. Porque quanto antes a gente começa e a gente treina direito, mais depois a gente vai poder entrar em níveis mais profundos, ter um entendimento melhor, usar isso de uma forma melhor. Por isso que tem que começar o quanto antes, tem que usar desde já esse recurso tão precioso que está nas nossas mãos. Lembrando que meditar não custa nada, não tem efeitos colaterais negativos, okay? Ajuda a ter mais presença, ajuda na saúde, faz bem para um monte de coisa. Então, no final das contas, não tem, a única razão para não fazer é que a gente é preguiçoso e que a gente está condicionado a não fazer, é só isso. Mas tem que testar, tente e depois siga. Tá? Isso é a única coisa que eu peço. Vamos fazer a dedicação final, então. Chanchu semchu rinpoche makya panang ke gyurchi kepa nyampar mepa yang kongne kontu pelwarash Nimo dele tsendele nime kuyan delek taktu delek pe koncho sumki jingilo koncho sumgi ngodrup tsol koncho sumgi rashisho de sol a sol, à noite ou meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Muito obrigado a todos e nos vemos amanhã. É isso, né?